ela quase escapou de Hitler. Nascida na Alemanha em 1929, uma judia de 13 anos foi obrigada a se esconder dos nazistas em um anexo secreto construído por seu pai em Amsterdã. E entre 1942 a 1944, ela escreveu um diário que não só mostraria a rotina em seu esconderijo, mas denunciaria ao mundo os horrores da Segunda Guerra e do antissemitismo. No dia 1 de agosto de 1944, Anne Frank escreveu pela última vez em seu diário. E no dia 4 de agosto do mesmo ano, ela e sua família foram presos e levados para campos de concentração, onde Anne faleceu vítima de tifo em 1945. Apesar de tudo, ela acreditava na bondade das pessoas. E pensar que este campo aqui no norte da Alemanha é o túmulo silencioso de uma das meninas mais conhecidas da história. Ela morreu de forma anônima entre dezenas de milhares de desconhecidos e o mundo só veio a conhecer a sua história quando já era tarde demais. Estou falando de Anne Frank, uma das vozes mais lidas da história. Anneliese Marie Frank, mais conhecida como Anne Frank, nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha, em uma família judaica e passou boa parte de sua curta vida fugindo da perseguição nazista aos judeus. Junto com sua família, refugiou-se em Amsterdã, na Holanda. E foi durante esse período escondida que ela escreveu um diário com relatos que se tornariam um ícone desse trágico período e também um dos livros mais lidos da história. Anne Frank foi capturada junto com sua família em agosto de 1944 após mais de 2 anos escondidas em Amsterdã. Primeiro eles foram deportados para o campo de Auschwitz, na Polônia, onde a família foi separada. E em outubro de 1944, Anne e sua irmã Margot foram transferidas para cá, o campo de Bergen-Belsen. Este local foi originalmente um campo de prisioneiros de guerra, mas a partir de 1943 passou a funcionar também como um campo de concentração e troca. Não era um campo de extermínio como Auschwitz, por exemplo, e não tinham câmaras de gás, mas as condições aqui eram brutais e as mortes eram constantes. Superlotação, fome, doenças, falta de saneamento e tratamento desumano levaram à morte de dezenas de milhares de pessoas. No campo feminino, Anne e Margot estavam enfraquecidas e desnutridas, não havia comida suficiente nem roupas adequadas para o rigoroso inverno alemão, e as duas adoeceram gravemente. Margot morreu primeiro e poucos dias depois Anne também faleceu, ambas vítimas de tifo, e provavelmente foi entre fevereiro e março de 1945. A jovem alemã de origem judaica tinha apenas 15 anos de idade quando faleceu. E o que torna essa história ainda mais trágica é que Anne e Margot morreram poucas semanas antes do fim da guerra e dos ingleses libertarem o campo em abril de 1945. Anne morreu sem saber que seu pai Otto havia sobrevivido e que um dia seu diário se tornaria um dos documentos mais importantes sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E hoje Anne e Margot descansam aqui, no campo de Bergen-Belsen, entre tantos outros desconhecidos. O que motivou Anne Frank a se esconder dos nazistas? Margot Frank era a irmã mais velha de Anne, por isso ela foi o pontapé que a família Frank precisava para finalmente, se esconder dos nazistas. Isso porque no seu aniversário de 16 anos, ela foi convidada a se dirigir até um dos campos de concentração, que na época eram conhecidos como campos de trabalho. Mas seu pai, sabendo que não só era isso que rolava por ali, ele falou, não vai não, mas não vai mesmo. Até porque ele já tinha começado a planejar um esconderijo para que a família fugisse no momento certo. E não é que esse dia chegou? No dia 6 de julho de 1942, com pequenas malas usando a maior quantidade de roupas que conseguiram vestir, a família Frank sai de casa, deixando para trás apenas a gatinha da família e um bilhete que dava a entender que eles teriam conseguido emigrar para outro país. Inclusive, o relato de Anne da despedida da sua gatinha Maud é muito emocionante. Depois disso, a família passa a viver no anexo secreto e se você quiser entender como eles conseguiram se esconder dos nazistas por 2 anos, é só pedir a parte 2. Você está tendo a honra de ver um vídeo raro, onde Anne Frank aparece em alguns momentos, quando sua vizinha resolveu casar e fazer uma filmagem para guardar ali esse momento tão especial. Olha ela aqui. Gente, que incrível! Um vídeo de 22 de julho de 1941 que foi encontrado há pouco tempo. Aposto que você já ouviu a frase: os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o arrependimento é mais forte que a gratidão. Essa é uma frase encontrada no diário de Anne Frank. Anne Frank nasceu na Alemanha em 12 de junho de 1929 e ela era de origem judaica. A família de Anne Frank se mudou para Amsterdã em 1933, quando o Bigodinho assumiu o poder na Alemanha.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Anne e sua família se esconderam no prédio secreto em Amsterdã por 2 anos. E todos os dias Anne escrevia no seu diário. O diário, inclusive, foi um presente do pai de Anne para ela no seu 13º aniversário, e ela apelidou o seu diário de Kitty. Mas Anne foi capturada em 1944 e levada para um campo de concentração abarrotado. Mais tarde, ela foi levada para um outro campo de concentração, o Bergen-Belsen, mas lá não tinha comida, fazia muito frio, ela acabou adoecendo e morreu depois da sua irmã Margot, de febre tifo. Ela morreu quando tinha apenas 15 anos de idade. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único da família a sobreviver ao Holocausto. Ele encontrou o diário de sua filha e publicou após a guerra. O diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947 e traduzido para mais de 70 idiomas. A casa em Amsterdã, onde Anne se escondeu com sua família por 2 anos, hoje é um museu. E olha só o que ela escreveu em seu diário em 20 de julho de 1942. Eu preciso ter algo mais que um marido e filhos, algo que possa me devotar totalmente. Quero continuar vivendo depois da minha morte.